ao seu Deus, e no fim, o irmão Benedito vai concluir. Oremos todos. Maravilhoso, precioso Deus Pai, te agradecemos imensamente pela tua presença que exististe junto a nós, nos assististe numa meditação, na leitura da sua palavra. Senhor, pega por nós, pedimos nossas aflições, Pai, que a tua presença seja dispensada. Esteja aqui, Senhor, Pai, Senhor. Queremos, Senhor, Pai, faça o palavra. Queremos ouvir o homem, mas queremos que o filho, Senhor, Pai. Aleluia, Senhor, Pai, longe ali, Senhor Pai. Nós também, Senhor Pai, que estamos à espera que tu nos fale, abra o nosso entendimento, tira a incredulidade, tira as dúvidas. Nosso Senhor Pai, assim estamos Santo, Santo, Santo és tu, Senhor Deus, nosso Deus. Senhor Pai Celestial, mais uma vez somos gratos perante a Ti, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Senhor Jesus Cristo, Pai, esta palavra nos falta, ó Pai da glória, para te agradecer, Senhor, meu Deus, de tudo quanto o Senhor tem feito, Pai, para conosco, Senhor. Oh Pai, o Senhor tem feito muitas maravilhas no nosso meio, Pai Celestial. O Senhor tem sido muito bom para conosco, Pai Celestial. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, Senhor, estamos para reunidos, Pai, para te adorar, para ouvir a sua palavra, para te servir, para fazermos a sua vontade, Pai Celestial. Senhor, desça e venha estar conosco, Pai Celestial. Pois tu disseste na sua palavra, onde estará dois ou três reunidos no meu nome, eu lá estarei. Senhor Jesus Cristo, pois nós sabemos que dormir ou acordar não é um costume, mas Senhor, esse momento é a sua graça, Pai. Talvez muitos queriam ver o dia de hoje, talvez muitos, Pai Celestial, que não tinham plano para o dia de hoje, mas não conseguiram. Mas se nós estamos aqui, Senhor, é unicamente pela sua graça, razão pela qual queremos dedicar, Senhor, esse momento nas tuas santas mãos. Senhor, desça e venha estar conosco, Pai Celestial. Não nos deixa, Pai, não nos abandona, Pai, mas que, Senhor, a sua misericórdia, Senhor, esteja para a glória conosco, Pai Celestial. Pois nós somos reconhecidos para a glória que nós pecamos, falhamos de uma maneira ou outra, pelo nosso agir, pelo nosso pensar, pelo nosso falar. E realmente, Pai Celestial, nós somos dignos perante Ti, Senhor. Mas, Senhor, para agora, se nós viemos a Ti, é unicamente pela graça, Pai Celestial. Pois, Senhor, o Senhor faz graça a quem Ele quer fazer graça, Pai. E nós queremos ser beneficiados para agora desta mesma graça, Pai Celestial. Pois o Senhor, hoje, o Senhor nos mostrou o caminho da verdade. Hoje o Senhor nos mostrou o caminho da vida. Senhor, permita que, Senhor, que a nossa vida possa mudar. Senhor, para agora, venha estar conosco, Pai, no princípio desse culto, do princípio até o fim. E também entregamos, Senhor, aos nossos irmãos e às nossas irmãs que não conseguiram comparecer no dia de hoje. Permita que a mesma graça, a mesma bênção, Senhor, esteja com eles, Senhor, no lugar onde eles se encontram. Aqueles que estão doentes, Senhor, que tenham a sua cura em nome de Jesus. Aqueles que têm problema, que recebem a solução em nome de Jesus. Pois tu és o nosso único Deus. Pois foi mesmo tu que disseste que não teremos outro Deus para além de Ti. Senhor, desça e venha confirmar a sua palavra. Pois realmente nós, Senhor, unicamente vemos a Ti. Assim como Sansão, Pai, naquele dia, ele viu que não tinha mais como. Chegou ao fim. Ele, Senhor, para a glória, podia dizer: Senhor, mais uma vez. E nós também vemos a Ti, Senhor, para a glória. Declaramos, Senhor, mais uma vez. Senhor, chegou o momento mais especial para a glória, de escutar a sua palavra. Tira o homem do caminho, o Senhor, tu mesmo desça e venha falar através dele, Senhor. Que ele seja sempre uma bênção para conosco, Pai. Senhor, dispõe os nossos corações, Senhor Jesus Cristo. Abençoa para a glória este culto do princípio até o fim. Assim entregamos tudo nas tuas santas mãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos, então, assim que estamos de pé para ler a palavra, estamos no livro do Apocalipse, capítulo 2. Versículo 1. Irmão, pode ler. Bastante a palavra do Senhor. Amém. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso
Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Continua. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, em que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem serem apóstolos e os não são, e tu os achaste mentirosos. Amém? Podemos sentar. Temos um versículo particular, no 2. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Amém? É um grande versículo que nós encontramos aqui hoje na Bíblia. E durante a semana passada estamos a falar acerca das eras da igreja. O nosso tema é a era da igreja de Laodiceia, a era ao qual nós nos encontramos. Mas tentamos de voltar um bocadinho atrás, porque não podemos falar do fim sem falar do princípio. Então, as eras da igreja, como começou com o apóstolo Paulo, razão pela qual voltamos em várias semanas falamos da mesma. E, na graça de Deus, podemos concluir isso hoje. E agradecer, ou seja, a igreja deve entender alguma coisa. Qual é a coisa que nós devemos entender? Que a vida cristã, falando da vida cristã, a vida cristã é uma vida. A vida cristã é uma vida. É uma vida que o ser humano deve viver aqui na Terra. Porque temos as 7 eras da igreja. O mundo entrou nas trevas, não havia mais a palavra de Deus, a salvação era para o único povo do Israel, mas Deus, na sua graça, no versículos que nós lemos hoje, no Colossenses, aonde que o irmão leu no princípio, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo rasgou a cédula. Rasgou a cédula. Sabe a cédula é o quê? Quando alguém morre, tem que ir buscar um documento para ele enterrar. Então, aqueles documentos que tu e eu tínhamos, já tínhamos uma cédula assinada. O que faltava é só ir nos enterrar. Mas Jesus Cristo, na cruz, morreu para rasgar aquela cédula. É como se alguém que está aí preso, lhe deram já, olha, o soldado vem pegar esse aqui, lhe leva à cadeia. Já sabes que já estou perdido, mas alguém da sua própria vontade apareceu, pegou na carta, rasgou e disse: sai, vamos em casa, tu és livre. É isso a vida cristã. É isso que é a vida cristã. Tem alguém que sofreu por nós. Tem alguém que padeceu por nós. Tem alguém que deixou a glória aonde que não tem fome, nem pensamento. Mas ele deixou a glória, veio aqui na terra 33 anos. Trabalhou para salvar-te e para me salvar. Quando ele nos salvou, foi zombado. A lei disse: maldito seja aquele que foi pendurado na cruz. Em Israel, aquele hábito, Jesus não foi a primeira pessoa a ser pendurado, porque maldito seja aquele que será pendurado. E nós vimos naquele dia
dia não foi só assim, foram 3 pessoas. Mas cada um tinha os seus motivos. Cada um tinha os seus motivos. Mas quem estava no meio, não havia nenhum motivo para lhe condenar. Mas ela aceitou por causa de nós. Amém? Para que nós tenhamos a vida hoje, alguém morreu. Alguém morreu, se sacrificou para que nós tenhamos essa vida que nós temos. E aquela morte, ele vai reivindicar isso. Ele vai reivindicar. Como as portas estão abertas, pode gozar. Faz tudo o que você quiser. Pode mentir. Pode fazer. Ninguém vai te ver. Você sabe se esconder. Está tudo bem. Faça. Mas haverá um dia. Todos nós no mundo veremos ao Senhor Jesus Cristo. Mas há que ver o Senhor para a glória e há que ver o Senhor para o julgamento. Por que ele vai te julgar? Tem que lhe ver. Amém. Aproveitamos com esta graça. Aproveitamos com essa graça. A graça é graça, enquanto que é graça. Vou dar um exemplo. Tivemos aqui um sistema dos documentos de CPLP. Era uma graça. Tipifica uma graça. Foram abertos. Se quiser na hora fazer no telefone, faz. Hoje está se fazer? Não. E tipo como a graça de Deus é, o que nós estamos a brincar com ele hoje, um dia será tarde demais. Um dia será tarde. Por isso, Deus sabia que quando alguém nasce, está a crescer, vai ter a força. Quando começa a envelhecer, começa a perder a força. E Deus sabia quando ele deve voltar. Razão pela qual, se ele usasse só um profeta, uma pessoa só, um enviado só, muitos dizem que Jesus Cristo foi o último enviado. Mas você não sabe a história da igreja. Não sabe o que aconteceu. Sabe quantas pessoas morreram para nós conseguirmos ler a Bíblia hoje? Quem sabe? Para que nós consigamos ler, de ter a Escritura, depois de Jesus Cristo, sabe quantas pessoas morreram? A Igreja Católica matou 68 milhões. 68 milhões dos cristãos por causa dessa Bíblia. Temos os irmãos que eles mataram de uma maneira que tu não acredita. Quem eles matava? A Igreja Católica. A Igreja Católica matou os cristãos. 68 milhões. Na Europa, América, África, em todos os continentes. Por causa dessa palavra. Porque havia um tempo, a Igreja Católica bloqueou a palavra de Deus. Esconderam só para eles. A Igreja Católica disse: Deus só conhece uma língua. Por isso, até eles pregam naquela língua latina. Que para Deus te ouvir, só tem que ser naquela língua. Havia um tempo que disseram: todas as nossas cidades são sujas. A santa cidade é Roma. É mentira. E temos os irmãos que se levantaram. É aonde que nós lemos no versículo 2. Se levantaram, arriscaram a vida deles e eles morreram mesmo.
Sabe como é que o evangelho chegou em África? Sabe como é que isso aqui chegou? Sabe como é que esse meu irmão foi pregado? E quem lhe pregou? São os ingleses que saíram da Inglaterra, foram até em África para uma missão só, a Bíblia, só para pregar a palavra. Pregaram e hoje temos igreja em África, as pessoas que conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Irmão, não brinca com a vida cristã. Não brinca com essa vida. E essa igreja de Jesus Cristo deve passar em 7 fases. Deve passar em 7 fases. Irmão, vamos tentar a pensar e a ser adulto e responsável. Vamos ler alguns versículos. Vamos no Apocalipse. Irmão René, vamos no Apocalipse 2. Lê Apocalipse 3, 9. Seja a palavra do Senhor. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Agora, vai no capítulo 2, versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E Passo aí, irmão. Passo. Irmão, esses versículos, quem pode nos explicar? Podemos ir até ao salmo, como se diz Papa, não vai conseguir nos explicar esses versículos. Temos versículos da Bíblia que ninguém pode explicar. Mas Deus te falou, Daniel, que nos últimos tempos o conhecimento vai aumentar. Agora, temos versículos da Bíblia que você sozinho lê. Tem uma besta com 7 cabeças e chifres, irmão. Quem vai nos explicar essas coisas? Quem vai nos explicar isso? Papa não conseguiu. E agora, se aparecer alguém que Deus mandou e explicou, vão dizer, é falso profeta? Então, se ele é falso, concordamos. Mostra outra pessoa que pode nos explicar. Amém. A Bíblia é o livro da verdade. Devemos entender a vida cristã não é que nós vivíamos. Aí, irmão, faça atenção. Nós vivíamos, vou na igreja por ir, volta em casa, quer dizer, não estou a perceber por que eu estou a fazer. Não, a vida cristã não é essa. Deve saber quem és tu e o que eu estou a fazer. Um verdadeiro pecador não pode vir à igreja. Um verdadeiro pecador é aquele que fuma mesmo. É bom. Porque tu fuma, não sabes. Um verdadeiro pecador que nunca conseguiu ter 3 mulheres é falso pecador. Um verdadeiro pecador deve ter namoradas mesmo. Sim, sou pecador mesmo. Porque as obras da carne estão a trabalhar nele. É aquele um verdadeiro pecador. É aquele que rouba mesmo. Você não deixa lá nada ele passar. Tem que tirar mesmo. Aquele aí quando vai aí o julgamento vai dizer, Senhor, eu vou no inferno. Eu fui mesmo pecador. Amém. E ele beneficiou na terra sendo ele pecador. Ele rouba mesmo. Tem que beber mesmo
mesmo ou não? Bebe mesmo? Porque você é pecador. Porque as obras da carne estão a atuar, a trabalhar na sua vida. Deve beber mesmo e gozar daquela vida. Amém. É isso um bom pecador. Mas o que nós façamos, sou cristão, sou pagão, estás a faltar. Aproveita a beneficiar as coisas do mundo. Porque você é pecador. Você não tem Cristo no coração. Como você não tem Cristo, aproveita a beber agora. Luta. Um bom pecador, aquele que luta. Tem que lutar. E vai na cadeia. Entrei aqui, sou pecador mesmo. Sim, sou mesmo um pecador. É isso um bom pecador. Um bom pecador não pode ele se fingir. Amém. E se dissermos que não sou pecador, sou cristão, deve ser também um verdadeiro cristão. Que não faça as coisas do pecado. O meio não existe. Porque se você se fingir, está se fingir a ser cristão, mas tu não és, no céu também não vai. Agora, em vez de gozar uma honra com o mundo, você está a fugir o mundo um bocadinho para se fingir de Deus também não te conhece. Volta mesmo no mundo, volta mesmo a beber, bebe mesmo. Começa mesmo a roubar. É aquilo, é um verdadeiro pecador. Amém. Não fica meio, isso não é a vida. Isso não é a vida. É a vida dos animais. Você estás aí como animal, os cães. Depois, o cão está a ver o amigo a voar. O cão está aqui. Oh, nós não voamos. Você disse, não, eu também vou. Quando os pássaros vão lhe ver, nosso amigo chegou. Começaram a brincar. Uma coisa, começaram a rir. Tem dente. Não tem aonde ele possa ir. É um homem verdadeiro que pensa. Não pode ser assim. Amém. Deve ser cristão, ou seja, pagão. Escolhe. Deus não obriga a ninguém. Deus não obriga. Você quem sabe. Não estou pronto para ser cristão. Volta ainda no mundo. Faz tudo. Quando vai ficar pronto, vem. E quando vem aqui, não, sou cristão. No mundo não vou. Fico mesmo um verdadeiro cristão para de vez. Amém. É esse trabalho que a igreja faz. O apóstolo Paulo, nós estamos a ver o que o Paulo pregou. Nós vimos na quinta-feira, o apóstolo Paulo pregou a justificação. Que Jesus Cristo nos salvou grátis. E a salvação e aquela cédula que nos levava na morte, Cristo pegou e rasgou. Disse, tu és livre, mas te deixou livre para você escolher qual é o caminho que tu vai. Se quer seguir a Deus, siga a Deus. Se quer seguir ao diabo, és livre, também segue ao diabo. Mas saiba uma coisa. Saiba uma coisa. Ninguém vai à escola só por ir. Cada um que vai à escola com um objetivo para o futuro. Ninguém vai trabalhar só por trabalhar. Ninguém sai em casa só por sair. Todos nós, quando estamos a sair com um objetivo. Todos nós, quando estamos a estudar, com um objetivo. Quando vamos ao objetivo, não vai se ver. Ele está no coração. Mas no futuro, não
vai falar mais. As obras vão se ver. Ei, essa aqui não queria estudar. Veja como que ele é, sem profissão. A consequência é o quê? O pai que mandava estudar não queria. Hoje ninguém verá o teu coração. Razão para a qual aconselho. Melhor voltar no mundo, gozar com o mundo, e ir no inferno mesmo. Que no mundo não está, a Deus também não está. Depois no final não há salário. É triste. Amém. O nosso objetivo é que, se Cristo voltar hoje, todos nós possamos encontrar o céu. Paulo pregou a justificação. Paulo pregou a santificação. A santificação é a vida para todos nós. A santificação é aonde que muitas vezes nós não gostamos mesmo que alguém ela prega. A santificação é a vida de Deus. Irmão, quando nós nascemos, nascemos no pecado. São os nossos pais que nos aprenderam a lutar. São eles. Você não é culpado. Eu também não sou. Encontrei meu pai a fumar e eu segui o meu pai. Qual é o meu problema? Encontrei na minha família, ninguém vai à igreja, eu também não vou. Qual é o meu problema? Eu tenho minha razão. Porque aonde que eu nasci, não me aprenderam a fazer o bem. E eu bebo porque meu tio também bebe, então ele seguia ele. Qual é o meu problema? Eu sou inocente. Nós somos inocentes. Mas, ouve uma coisa. Se alguém encontrar um copo, tem sede de água, mas naquele copo aí tem lá a água da bateria. Como se chama? Ácido, não é? A água da bateria está rodando no copo. E ele tem sede e não sabia. Está passando, sede de encontrar água. Pegou e bebeu. Aquela pessoa é inocente, sim ou não? Inocente. Agora, como ele é inocente, a água da bateria vai entender que não, essa aqui é inocente, não vai fazer nada? Amém. A água da bateria vai entender que não, você como me bebeste, não soubeste, então não vou te fazer nada. Vai fazer isso? Não. É assim que é a vida. Seja que tu não soubesse, já como tocaste, tu era perdido. Seja que você copiou teu pai, a tua mãe, o teu avô, você é porque bebeste água da bateria, não vai te entender. A santificação é uma vida para todos nós. A nossa culpabilidade que nós tivemos, Cristo já nos perdoou. Quando alguém vem a Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas saem. Quando alguém aceita o Senhor Jesus Cristo como único Salvador, crê. Sabe, crer é o quê? Crer. Tem que crer no Senhor e ser batizado. Senhor, eu creio em ti. O sinal que eu vou mostrar a ti, que eu creio em você, você é batizado. Quando nós viemos aqui na igreja, nós temos as Bíblias nas nossas casas. Podemos lá sentar e ler as nossas Bíblias. Mas quando viemos aqui, estamos a mostrar a Deus que Deus, nós te amamos. Podemos ficar em casa, canta, lê a Bíblia. Amém, amém. É a mesma coisa que também acontece aqui. Mas é a prova do amor que nós temos para o nosso Deus. E para alguém, deve ele crer em Senhor e dizer: Senhor, na verdade eu creio no trabalho que tu fizeste.
Eu era pecador, eu seguia amigo, seguia minha mãe, o meu pai e não sabia. Mas como hoje ouvi a sua voz, que você quer a vida, Pai, eu deixo. Irmão, ali você não se castiga mais. O Senhor disse, vinde de mim todo que estou cansado e carregado. O nosso problema é o quê? Nós pensamos muito que deve primeiro deixar o mal, depois vou a Cristo. Não é assim. Se você deixar o teu pecado e vai a Cristo, Cristo vai fazer o quê? Nada. Vem da forma que você está. Senhor, eu creio em você, mas vou continuar a fumar. Um bom filho de Deus é assim. Eu vou continuar a fumar, mas vou em Cristo. Senhor, eu creio em você. Vou te mostrar a prova. Você é batizado. Foi batizado. Quando sai na água do batismo, pega cigarro. Eu estou a fumar. Senhor, eu venho, mas não estou a conseguir a deixar isso. Amém. É Cristo gosta assim. Irmão, quando está filmando a igreja, mostra mesmo a igreja vazia. Filma mesmo tudo. Não tenha vergonha, pessoas vão ver a igreja está vazia. Qual é o meu problema? Cristo me disse, prega a palavra, evangeliza, eu fiz. As pessoas não vieram. Qual é o meu problema? O problema é meu. É de quem? É de Deus. A vergonha é de quem? É meu. Irmão, tira isso aqui da cabeça. Cristo disse, em meu nome, vão orar, vão impor as mãos nos doentes e serão curados. Irmão, você está doente, vieste. Eu cumpri as escrituras, vou te pôr as mãos. Não está doente. Não fica dando curado. Qual é o meu problema? Irmão, qual é o meu problema, irmão? Deus disse, irmãos, eu também fiz. Cura não tem. Qual é o meu problema? Não é de Deus? Não leva a carga de Deus no teu ombro, não. Deixa Ele para fazer as suas coisas. Vem em Jesus Cristo da forma que você está. Senhor, eu sou assim. Eu bebo. Vem mesmo na igreja, beba. Entra aqui dessa forma. Senhor, eu não estou a conseguir a deixar. Quando você começa a lhe fingir, Ele não vai fazer nada. Seja sincero perante a Deus. Mostra as tuas fraquezas nele. As fraquezas da igreja. Não esconde. Publica isso. Vergonha é de Deus, não é nossa. Amém. Irmão Branham me disse, a igreja tem que ser cheia. Cheio. E se não está cheio, qual é o meu problema? Estou a pregar sim ou não? Sim. Estou a evangelizar sim ou não? Sim. Estou a orar sim ou não? Sim. Qual é o meu problema? A vergonha é meu? Ofende a Deus, a mim? Não. Amém. Eu estou a fazer o meu trabalho. Paulo pregou a santificação. Devemos santificar. Até isso vai nos levar no batismo do Espírito Santo. Amém. E hoje vamos ver uma coisa que o Paulo pregou que muitos negligenciam. Paulo pregou a ordem da igreja. Irmão, pega o livro de Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6. Paulo pregou a ordem da igreja. Paulo pregou a ordem da igreja. Pode ler. Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6. Irmão, não pode ter vergonha das coisas de Deus. Deixa ele sozinho ficar vergonhado. Não, o nosso problema. O problema é dele. Tito 1, versículo 5 e 6. Pode ler, irmão.
diz: por esta causa te deixei em crenta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Amém. Paulo orientou que todas as igrejas devem ter a ordem. A ordem numa igreja significa, são os regulamentos internos de uma igreja, mas deve ser baseado na Bíblia. Um dia desse eu estava a seguir a notícia em Angola e eu vi que havia um pastor da igreja tocoísta que cometeu alguma coisa e tive que lhe tirar. Agora, quem passou, estava a ler a notificação, para destituir aquele pastor. No artigo 20 das ordens da igreja, isso não existe. A ordem da igreja deve estar onde? Na Bíblia. O que Paulo pregou, na igreja, todas as igrejas devem ter pastor. Todas as igrejas devem ter pastor. A igreja que não tem pastor, não tem a bênção. Todas as igrejas devem ter um pastor. E a Bíblia diz, aonde que 2 ou 3 são reunidos, Deus está lá. Se somos aonde que tem 2 pessoas, é uma igreja. Essas 2 pessoas podem eles colocar a ordem. E o pastor deve ser casado. A igreja católica nos mentiu muito. O padre não pode casar. Mas a Bíblia diz, deve ser casado. E todas as igrejas, qualquer irmão, a igreja que tem 2 pessoas, com a ordem bíblica, e a igreja que tem 1000 membros, somos iguais. Não tem igreja que depende do outro, não. Nós não dependemos de Luanda, não. Não dependemos de Luanda. Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo em Lisboa. Colaboramos, mas não dependemos dele. A Deus não existe a hierarquia administrativa. Não existe. Temos um alguém em cima, esse é pastor grande, esse é pastor pequeno. Não existe. Pastor com a congregação, com 2 membros. Pastor com a congregação, com 1000 membros, somos iguais. Amém. Isso é a ordem da Bíblia. E quando meter a ordem, todos nós na igreja somos iguais. Amém. O receio que você tem, porque você ouviu isso na igreja católica. Na igreja católica nos ensinaram que existe um sumo sacerdote, existe não sei o que, vai descer até padre daí. E aonde que o padre senta, ninguém mais poderá sentar. E o que o padre faz, ninguém mais pode fazer. Na igreja de Deus, isso aqui não existe. Na igreja de Deus, todos nós somos iguais. Essa ideia começou quando? De estabelecer o pastor em cima dos outros. Começou quando? Imaginemos quando vieram aprender Jesus Cristo. Encontraram o Senhor Jesus Cristo junto com os discípulos. A Bíblia diz, os soldados tiveram confusão. Não perceberam
sabia quem era Cristo, quem era discípulo, porque todos eles estavam iguais. Amém. Todos eles estavam iguais. Mas hoje, se entramos nas nossas igrejas para decifrar pastor, vai ser difícil. Irmão, nunca foi na igreja. Vamos perguntar mesmo. Hoje, quando entramos nas nossas igrejas para decifrar o pastor, é difícil. Por quê? Fica lá. Mas quando vieram aprender o Senhor, os soldados tiveram confusão. Estavam no Cristo. Esse não. Esse aqui. Ele sozinho teve que se apresentar. Porque o pastor e todos nós na igreja somos iguais. Não tem superior. O que nos diferencia é o trabalho. Amém. Os que nos diferencia é o trabalho. O trabalho do irmão Dadi está ali. Irmão Dadi assim que está. Comigo somos iguais. Quando você vai trabalhar numa empresa, você pinteiro, só vai pintar. Está aí a pintar. O outro coloca a mosaico. Está aí a colocar. Quem é chefe? Quem é chefe daqui? Todos nós somos, mas eu sou o pintor. Amém. É isso a igreja e devemos viver dessa forma. Vai falar nos outros. O que vocês fazem não é a palavra de Deus. Isso começou quando? Começou com os discípulos. A hierarquia administrativa. A hierarquia administrativa começou com os discípulos. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra. Vamos para Mateus 20. Essa Bíblia, os pastores têm. Aquele pastor tem que lhe levar, tem que começar a lhe comprar casa. Eles têm. Devem trabalhar. Cada pastor deve trabalhar. Uma vez desse, Paulo trabalhava para ganhar o seu dinheiro. Não dependia da igreja, não. Isso é a palavra de Deus. Mateus 20. Começando no versículo 17. Vamos ler devagar. Se vamos parar lá, não tem problema. Estamos na nossa casa. Vamos. A palavra de Deus é a revelação. Esse versículo todos os pastores têm. Pátria também tem. Irmão, começa a ler. 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o estrangeiro e o entregarão aos gentios, para que dele encarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Ok, para aí. Jesus Cristo estava aqui na terra, está dizendo aos seus discípulos: olha, os meus dias na terra acabou. Vão me prender, vão me matar, vão me levar nos gentios, nos pagãos, mas eu vou morrer. Não se preocupa, em 3 dias vou ressuscitar. E assim Cristo, quer dizer, Cristo quer ir embora. Os discípulos ficaram. Continua. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Uma senhora, uma mãe. Razão para a qual Paulo diz: a mulher não pode pegar. Uma mulher vem com uma doutrina. Vai. Com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Para, sabe quem são os filhos da mãe de Zebedeu? Estou a perguntar à igreja: sabes
Quem são os filhos da mãe de Zebedeu? São entre os 12 discípulos. Essa senhora, mãe de Zebedeu, tinha lá 2 filhos que eram discípulos do Senhor Jesus Cristo. Entre os 12, 2, a mãe dele era chamada Zebedeu. Vai, irmão. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: diz que este... Não, espera aí, irmão. Pode repetir ainda 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Ok, para aí. O que essa mãe fez? Pegou 2 discípulos de Jesus Cristo. Pegou um aqui, são os filhos deles, biologicamente. Pegou isso aqui, pegou isso aqui, vamos. Encontraram o Senhor Jesus Cristo. Lhe adorar significa louvar. Senhor, a mãe pegou a palavra. Senhor, eu tenho um pedido a te fazer. Pedido? A fazer a mim? Sim, Senhor. Vai, qual é o pedido? E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: o que você... O Senhor lhe perguntou, pedido, o que você quer? Vai. Ela respondeu: diz que estes meus 2 filhos se assentem em a tua direita e o outro à tua esquerda. Qual é o pedido da mãe? Senhor, como você está morrendo? Está de boa. Eu vim solicitar a você. Quando vai estabelecer o teu reino? No teu reino, permite que esses meus 2 filhos, esse e esse, os 2, um senta à direita e o outro senta à esquerda. Amém. O pedido foi feito. Um senta à direita e o outro senta à esquerda. Agora os 10. Eram 12. Amém? Eram 12. A mãe de 2 veio suplicar, pedir ao Senhor, na sua hierarquia administrativa, como o chefe senta aqui e depois de ti, seja lá os meus 2 filhos. Um à direita, outro à esquerda. Cristo vai lhe responder. Vai. No teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedes. Podeis-vos beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Para aí. Cristo lhe responder: Senhor, o que estás a falar, não estás a perceber ou não estás a entender. O que tu quer provocar, tu não sabes. Estás a criar uma doutrina. Sabe que seja a doutrina de Maria, mãe e filho de Maria, mãe de Jesus, começou mesmo Jesus Cristo, que estava aqui na terra. Aquela doutrina também começou Cristo, que estava aqui na terra. Também respondeu. Essa doutrina de colocar alguém em frente, os outros, na igreja, começou quando Cristo estava. Ele respondeu. Ele não calou. Quando fala essa doutrina entra, Cristo fala. Mas, como os demônios são teimosos, quando Cristo foi até o Papa, demonitou, disse: Papa, você vai ficar em cima, os outros embaixo. Papa disse: sim. E a doutrina começou lá até hoje nas igrejas. Pastor associado. Aonde você viu pastor associado na Bíblia? Leitores da Bíblia, mostra-me aonde que você viu pastor associado na Bíblia. Mostra-me pastor associado na Bíblia se existe. Essa doutrina, irmão, começou aqui. Um à direita, como o pastor está lá, deve ter alguém atrás dele. Depois do pastor, segundo o nosso entendimento, pastor,
pastor associado, diácono, depois que é no fim? No fim é quem? Estão a ver a nossa ideia? Que o pastor é a cabeça, está lá em cima, depois dele temos o vice-pastor, depois do vice-pastor e... Irmã, essa doutrina começou aqui. Lê, irmã. Jesus Cristo, tu não vai calar. Continua. Disseram-lhe eles, podemos. E disse-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice. Eles aceitaram. Cristo lhes falou naquela senhora que o que tu estás a pedir, tu não sabes. O sofrimento que eu vou fazer para ter aquela glória que tu queres que teus filhos ficam lá, eles não vão conseguir. A mãe disse, não, eles vão conseguir. Não, eles vão conseguir. Vão conseguir. Tá bom, avançamos. Vai. Irmão, por causa do tempo, vou lendo e vou explicar. O que aconteceu? Vai no 24. E quando os 10 ouviram isto, inclinaram-se contra os 2 irmãos. Ok. Criou problema na igreja do Senhor. Criou problema aonde Jesus Cristo é pastor. Qual é o problema? Todos somos 12. A senhora vem, não coloca os 2 em cima e nós 10. Pedro pensou, Senhor, eu que comecei contigo. Agora, se colocar os 2 e eu, os 10 chamamos os outros. Você quer o nosso chefe? Amém. Essa doutrina começou quando Cristo estava aqui na terra. E o Senhor respondeu. Falou a eles. Vamos só continuar lendo. Vai. Então Jesus, chamando-os para junto de si... Então, Cristo não queria que isso continuasse assim. Porque é uma confusão na igreja. A confusão é o quê? A luta de poder. Hoje não acontece. Hoje não acontece. Mas já tem solução na Bíblia. Isso já era para acontecer no tempo do Cristo. Mas como ele era Deus, viu, esse aqui quer ser chefe. Aquele aí também quer ser chefe. Já que é assim, então chamou os 12. Vem. Vai, o que eles falaram? Bem sabes que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. O quê? Bem sabes que pelos príncipes dos gentios são... Nos príncipes dos gentios significa o quê? Essas coisas, os gentios são quem? Nações. O pagão. Essas coisas são as coisas dos pagãos. Amém. Irmão, quando vejo a igreja que tem categoria das pessoas, são coisas dos pagãos. Na igreja não existe. Continua. E o que os grandes exercem autoridade sobre eles. Porque nos pagãos são eles que fazem isso. O chefe manda o subordinado. Não é aquilo que se passa na sua empresa. Não é assim. Quando sou chefe, sou mesmo chefe. Chefe está mandando mesmo. Continua, irmão. Não será assim entre vós. Para vocês não é assim. Irmão, agora vamos ler mais chamado. Amém. Para vocês não será assim. Quando vê uma igreja aonde que o pastor é louvado, é diferente dos outros, irmão, sai. A vida é única. Essas coisas estamos a falar para penetrar nos nossos corações. Para vocês não será assim. Quem diz? Eu? Agora,
para nós será como? Vai. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande será vosso serviçal. Irmão, para só aí. Será que é? Serviçal. Se você quer ser nosso chefe, começa a se limpar a igreja. Amém! Porque o trabalho do ser humano mais humilhado que nós vejamos limpar as casas de banho. Não é assim? Irmão, vocês não estão a responder. Irmão, não é assim. O trabalho do ser humano mais humilhado é de quê? Aonde que alguém faz a sua necessidade, tu vai lá a limpar. Se quer ser o nosso chefe, deve começar a vir limpar as casas de banho. Amém. Agora, veja aonde que estão as igrejas. Aplica essa palavra aqui nas igrejas. Amém. Esta palavra é a verdade. Irmão, continua. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Acabou? Sim. Versículo 28. Ok. Significa o quê? O mais grande no nosso meio é aquele que limpa os quartos de banho. Irmão, os quartos de banho ficam sujos. Vem começar a limpar para ficar grande. Amém! É isso a palavra de Deus. Se quer ser grande no nosso meio, limpa. Nós vamos ficar aqui, vamos comer, deixamos as migalhas, vamos embora. Ele vai fazer o quê? Vai limpar. Então, quando você limpa, então você é o maior. Amém. Agora, compara esta palavra com as igrejas hoje. Aonde nós estamos? Amém. Amém. Isso está nos mostrar a degradação da palavra de Deus. Ao ponto que Deus teve que mandar um mensageiro para que eu li. Bora que falou? Para as pessoas estão a mentir em nome do Baname. São mentirosos. Estão a mentir em nome do Baname. Estão a dizer o Baname falou. Não foi ele, foi Paulo. A humildade. E Paulo pregou mais uma coisa, a vida eterna. Romanos 6, 23. Ali também temos mais uma complicação com as igrejas. Romanos 6, 23. Eu já cheguei, vou ler. Porque o salário do pecado é a morte. Vou ler a palavra. O salário do pecado é a morte. O que é a morte? As pessoas leem a Bíblia e não entendem a Bíblia. Nós lemos a Bíblia e entendemos a Bíblia pela revelação. O salário, o pecador. Irmão que continua a pecar. O teu salário é a morte. O que é a morte? O que é a morte? A morte, quando alguém morre, ele continua a viver. A morte é a separação do ser humano com a natureza. Amém. E quando você morre, vai continuar a viver. Mas estás separado com a natureza, que somos nós. Mas para Deus, você vai continuar a viver. E quando a gente morre, último segundo, quando você morre, quando eu morrer,
você logo vai no inferno. O que é o inferno? O inferno é o sepulcro. Amém. As pessoas pensam que o inferno virá. Não. Quando você morre com teus pecados, naquela separação logo você entrou no inferno. Oh, não é a Bíblia. Não é a Bíblia. Irmão Diana, não é a Bíblia. São minhas coisas. Amém? São as coisas da Bíblia. Temos uma história que Jesus Cristo deu. O pobre Lázaro e o homem rico. A Bíblia diz, quando os dois morreram, um morreu primeiro, depois o outro também morre. Quando morreram, a diferença é o quê? Lembrem-vos que a Bíblia, a primeira tradução da Bíblia, foi na língua alemã. E quando a tradição está a se multiplicar, também há degradação de algumas palavras. O inferno, Hades, outras Bíblias também assim. Sepulcro, inferno, nem a mesma palavra. É igual. É igual. Vão ver no vosso telefone, no vosso Google. O inferno significa sepulcro. Amém. Não é que o inferno virá, não. O inferno começa logo um pecador morre. E naquela história, aquele homem rico já estava a arder. Pediu que o Lázaro possa pegar o seu dedo para lhe molhar a língua. Estava a fazer o quê? A sofrer. É aquilo que é chamado inferno. Quando você não quer ouvir a palavra de Deus, imagina agora os que morreram no ano 1. O pecador. Até hoje. 2024 a sofrer. Quando a gente morre, não pensa que o inferno virá. Não, já existe. O inferno é sepulcro. É aquela palavra que nós dizemos o inferno. Quando um pecador morre, irmão, não faça brincadeira com a sua vida. Quando você morre, por isso os mundanos não gostam mesmo de morrer. Até o profeta já falou isso. Para um pagão, melhor viver aqui na terra. É melhor. Quando morre, esse inferno, investigam, vão ver, disse que é um abismo. O abismo é um buraco sem fim. Quer dizer, quando você morre, entra num buraco de fogo, começa a cair, mas nunca vai chegar no fundo. É aquilo que é chamado inferno sepulcro. Quando você vai, morreu, acabou. Tu foste. Encaixou. É ali que vai começar. Naquele dia na igreja, os irmãos, se eu soubesse, o tempo é este. Não se engane com a tua saúde. O irmão Dani me falou, tem um colega dele com boa saúde, de repente morreu. Irmão, foi aonde? O que eu me pergunto primeiro, se alguém me dizer morreu, eu pergunto, aonde que ele foi? Melhor que ele ficava morto aqui na terra. Amém. O prazer de 10 anos, 20 anos, para te levar no inferno, é de 2000 anos. Por quê? Por quê? O prazer de 50 anos
Sol, vou dizer um sol, vai te levar no inferno de 2000 anos. Irmão, vamos pensar nisso. Devem pensar nessas coisas. Paulo pregou que existe o inferno. Quando a pessoa se separa com esse corpo, é aquilo que nós chamamos a morte. Mas estás a viver, porque lá também é vida. Aquele rico não estava a viver, mas no sofrimento. A vida não para aqui na terra, não. Depois da terra há outra vida. Seja do sofrimento ou para o repouso. Irmão, Branham pregou 7 dimensões. Na quinta dimensão, aonde que vão essas pessoas que morrem com o pecado? Irmão, continua. 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. A vida eterna existe. Vamos ler no Apocalipse 21. Apocalipse 21. E vamos ler versículo 1. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Com os homens. Quais são esses homens? A nova cidade, porque quando nós morremos, os cristãos, se eu morrer hoje, irmão, chora só porque irmão estava conosco, foi. Mas é alegria. Aqui estou a sofrer mesmo. Aqui mesmo, irmão, estou a passar mal. Mas estamos a viver porque o Senhor falou: Pai, não te rogo de nos tirar da terra, mas preserva-nos do mal. Como tenho uma missão de Deus aqui na terra, por isso que eu estou a viver. Se eu morrer hoje, não se preocupe comigo. Eu vou em paz. Vou na 6ª dimensão. Vou descansar com meu Deus. Quando a trombeta vai soar, você que vai morrer comigo, vai no inferno e eu vou no descanso. O teu lá não acabou ainda. O meu também não acabou ainda. Quando Cristo voltará, eu vou ressuscitar, vou voltar a viver aqui na terra dos homens. Eu voltarei a viver aqui na terra dos homens mais 1000 anos. Não vou envelhecer mais. Essas rugas vão desaparecer. Mas tu pagão, quando vai morrer hoje, vai no inferno. Ocultaram aquela palavra inferno, disseram sepulcro para que as pessoas não consideram. Vai, descansa em paz. Não! Descansa no inferno. Aí não há descanso. Não tem lá descanso, é mentira. É um lugar de... Nós vimos o povo lá. Quem falou foi o próprio Senhor. Jesus Cristo que falou isso. Ele que falou. Quando Cristo fala, presta atenção. Ouve e entende. Ele falou, quando ele morreu, foi no inferno. Quando vai sair do inferno, vai ir aonde? Vai ser julgado. Quando vai julgar, como os pagãos vão lhe condenar, vão lhe mandar agora aonde? A Bíblia diz, a morte. E
pagão, por amor de Deus. Crê em Senhor Jesus Cristo. Vem da forma que você está, com teus pecados, vem só assim. Não se preocupe. Naquele dia, tu vai lhe acusar. Eu não estou aqui a falar de Senhor Jesus Cristo. Se a igreja está vazia, qual é o meu problema? Eu fiz a minha tarefa. Tu também vai falar no Senhor a mesma palavra. Senhor, eu creio em você. E eu vi, mas eu não consegui deixar de beber. Qual é o meu problema? Amém. E para os cristãos, temos uma vida. No versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Aqui estamos a padecer. Quem é bom aqui na vida? Mesmo o presidente está a padecer. Vai na consulta médica. Seja o presidente. E o doutor que ele trata também vai à consulta ele também. No outro doutor. Quem é bom? Quem é bom? O doutor do coração também tem problema do coração. Irmão, você é especialista no coração, mas também tem problema no coração. Isso que é a vida. Isso que é a vida. Vamos trabalhar. Vamos procurar dinheiro. Mas não esqueça da vida eterna. Irmão, anda. Brinca. Casa. Não esqueça da vida eterna. É só uma vez. E lá, Cristo vai limpar. Irmão, eu digo o seguinte. Seja que você é pobre no céu, mas desde já que se trata da vida eterna, irmão, melhor ficar lá. Porque ainda o prazer deste mundo, irmão, não vamos conseguir. Somos coitadinhos. Não temos dinheiro. Aquele vinho que custa 1.000 euros, não vamos conseguir comprar. Só vamos matar o vinho que nos dá mais doença, de 2 euros. Se o não trompe de pegar aquilo, fica doente. E nós estamos a nos matar, a nos maltratar, a ver como se nós somos ali. Irmão, não somos nada. Amém. E Deus sabe disso. Razão pela qual ele disse, ele vai limpar. Muito de nós dizem, Deus, se tu me deste dinheiro como Donald Trump, Deus. Elon Musk também tem muito, Deus. São os choros que nós temos no coração. Não invejamos, não. Mas o direito que ele tem, eu também tenho. Vou lá buscar uma coisa, você não tem nacionalidade, não vamos te dar. Deus. Ai, não sou português. Vou lá trabalhar. Não, você tem documento. Não são shows. Não são shows. Perca o trabalho. Não. Você não tem experiência, vai. Não são shows. Mas por que queremos sempre no sofrimento e buscar mais o inferno? Por quê? Amém. Vamos pensar. São as pregações que o Paulo pregou. São as pregações que o Paulo pregou. A esperança para a vida eterna. Irmão, existe uma esperança até agora. A esperança até agora existe. Não entra em qualquer igreja, não. Se você encontrar aqui, nessa igreja, alguma coisa que a Bíblia não autoriza e que nós estamos a fazer, irmão, vem nos dizer. E se nós somos teimosos com a Bíblia, sai e vai embora. Porque a sua vida conta mais que essa igreja. Amém. Devemos abandonar os falsos. Não vão na igreja católica, não vão lá. Não vão na igreja católica, não vão lá. São mentirosos. Invocam os mortos, as estátuas. Não tem
eterna. Amém. E ele que vai dizer: agora, nós aqui só somos 5, 6. Lá são muitos. Todos eles vão no inferno. Sim, vão no inferno. Sim, vão. Quando Deus matou primeiro o mundo, ele salvou quantas pessoas? Salvou quantas pessoas? 8. E ele fez o quê? Hebreus 13:8. Lê. Hebreus 13:8. Lê. O lança aí para irmão ler. Você vai jogar. O tempo já foi. Hebreus 13:8. Lê. Nós aqui somos poucos. Agora o irmão disse: só nós que vamos no arrebatamento. E os outros vão no inferno. Vão no inferno. Olha, Lisboa, 2.000 habitantes. Aqui são 8. Somos já mais de 8. Não dá que o mundo inteiro. Lê. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém! Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que ele fez, salvou 8 almas, pode o fazer até hoje. E se ele salvar mais, glória ao seu nome. Se somos teimosos, se em Lisboa somos teimosos, Deus vai salvar essa quantidade. Amém! Se não quer ouvir, estamos a pegar, a mostrar a verdade. Na Bíblia de Deus, os teimosos, os falsos, os enganadores, os pastores falsos, criam a hierarquia, como se eles são mais grandes, e vocês sabem. Então eles se dizem por quê? Então se decisão por quê? As pessoas invocam os mortos, as estátuas. Maria vai rezar. Irmão, somos cegos, temos ouvidos. A mensagem vem para nos abrir os olhos. Amém. Cada um decide sobre a sua vida. Depois dessa vida que nós temos, é um dom de Deus gratuito. Depois dessa vida, temos 2 vidas à nossa espera. Você que vai escolher. Amém. E Deus abençoe. Que Deus mais uma vez abençoe a igreja. Amém. São palavras difíceis, mas é bom que nós as ouvimos para que isso possa servir para nós uma importância. Sendo assim, vamos agradecer a Deus que nos concedeu esta palavra e que nos fez essa graça de nos revelar. Mesmo possa nos ajudar a crer nas nossas palavras, que a sua palavra, o irmão não leu nada que não esteja, ou não falou nada que não esteja de acordo com a Bíblia, de tudo o que está lá escrito, e nós, como cristãos, como filhos de Deus, temos esta obrigação de podermos, ou termos que aplicar nessa escritura. Sendo assim, vamos colocar o livro de revelação para assim agradecermos a Deus e colocarmos também o nosso universo nas mãos do Senhor. Vem, Espírito Cristo,
queremos agradecer